Olá pessoal, estamos aqui novamente com o Procast, neste mês falando dos jovens que inspiram em nossa comunidade. E hoje estamos aqui com pessoas maravilhosas, essas jovens lindas e inspiradoras do nosso município de Cariri do Tocantins. Sejam bem-vindas, doutora Élita, doutora Laísa. Doutora Élita é advogada aqui no nosso município, atende o nosso povo e com muito carisma, muita graça. Doutora também atende aqui na nossa unidade de saúde da família, atende a nossa população e hoje elas vão contar para nós como está sendo essa experiência. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Bom, iniciando, né, Michel? Gostaríamos de desejar a todos que estejam bem à vontade aqui conosco. Doutora, a senhora se lembra, sim, do dia que decidiu ser médica? Como foi isso? Já é um sonho antigo de infância? As crianças, né, tem muito isso. Eu quero ser médico. O meu filho mesmo quer ser médico. Aí tem hora que ele fala que quer ser policial, tem hora que fala que quer ser médico, a gente não sabe ainda. Mas quando foi que despertou isso para a senhora? Olha, foi mais ou menos no 9º ano. Primeiro eu queria medicina veterinária, porque toda a vida eu morei na fazenda. Meu pai mexe com gado, minha mãe professora. Então eu tinha na cabeça que eu gostava de roça, queria medicina veterinária para estar mexendo com animais. Meu irmão entrou na faculdade primeiro. Aí, conversando muito sobre, me contava os casos, como que era a realidade, fui me interessando pela tal da medicina. Aí, 9º ano, falei para minha mãe, mãe, quero fazer medicina, é isso que eu quero mesmo, vou tentar. Laísa, tem certeza? É uma profissão muito difícil, a faculdade é difícil passar, é cara, é isso, é aquilo. Não, mãe, é isso que eu quero mesmo, então estuda. E aí, desde então, foi encaminhando. Fiz ensino médio, fiz ensino médio, depois 2 anos de cursinho, até que consegui passar na faculdade. Mas assim, é um pedacinho difícil, mas que a gente consegue. Gratificante. É possível, né? É aquilo que é possível que talvez algumas pessoas desconfiam, até do próprio potencial que tenha para exercer uma função que é tão bonita, tão necessária nos nossos dias atuais. Claro que, como a senhora bem colocou, envolve um custo um pouco mais elevado, mas que não deixa de ser possível para quem realmente quer. Sim. A minha filha também quer fazer medicina, já está pensando nesses pontos. Já estão ali no planejamento familiar. Então, tem que se organizar. Isso, exatamente. Tudo vai vir como desafios também para a nossa família. E falando de contexto familiar, agora voltando para a doutora Élita, o nosso meio, ele nos molda. O meio que você convive, ele acaba te influenciando. Claro que nós ali temos as nossas decisões, temos a nossa personalidade, mas o meio nos impulsiona, nos influencia. Na sua família, na sua casa, dentro dos valores que você teve ali com seus pais, em que isso te trouxe ainda mais para o lado da advocacia, para você ser hoje a doutora que é? Sim, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, cumprimentar você, doutora Laísa, o público, né, que está assistindo. E vamos lá, então, no meu seio familiar, assim, não tem ninguém, né, na área do direito, né, assim, próximo a mim, não. Mas, assim, toda família, toda mãe tem um pouquinho do direito, né, tem um pouquinho de advogada. Então, assim, era uma profissão que minha mãe admirava muito, gostava, né, na época. Então, eu acho que foi quem me empurrou, assim, me influenciou. Ela tinha uma amiga que era advogada, né? Inclusive o nome dela também era Élita. Então, assim, foi algo que fez com que ela me incentivasse. Então, uma incentivadora nesse ponto foi ela. De bom. Então, Diego, isso é muito comum no meio profissional. Hoje eu sou contador por meio de um convívio que eu obtive também, no meio de algumas pessoas, amigos, matemática, sempre gostei, então é algo muito presente na nossa vida. Se abrir também ao que está ao nosso redor. Doutora Laísa, assim, o passado, ele aos poucos, nós sempre fazemos link nele lá, sempre voltamos do passado, e até uma ferramenta que nós gostamos de usar, que é uma ponte ao futuro, mas essa ponte agora é ao passado.
Quando a senhora faz uma ponte ao passado e vê lá no passado a menina, aquela garota, aquela adolescente que queria ser a doutora, hoje como é isso, ter esse sonho realizado? Assim, você tinha no 9º ano, não é isso? No 9º você estava com o quê? Com uns 13, 14 anos? 13 anos. 13 anos já tinha um sonho em ser doutora. Que bom, né? Isso. Quando você faz um link no passado e se enxerga hoje como doutora, você consegue visualizar isso como você via no passado? Sim. Em relação a isso, eu me sinto assim muito realizada em chegar onde eu cheguei. Quando eu estava na fase do ensino fundamental, que foi a fase que eu decidi entre fazer medicina ou fazer outro curso, eu tinha muito aquilo de, e se não der certo? E se eu começar e não for o que eu quero e eu ter que voltar e começar tudo de novo? Claro que tudo que a gente vai fazer, você nunca sabe se vai dar certo, se vai dar errado, Sim. se é realmente aquilo que você quer. Você só sabe quando você está vivendo. E quando eu entrei na medicina, no começo, eu achei que eu ia acabar desistindo. Teve ali uns primeiros períodos da faculdade. Até o 4º período foi muito difícil para mim. Teve dias que eu ligava para minha mãe e falava: mãe, eu não sei se é isso que eu quero. Mãe, eu vou desistir. E aí, aos poucos, eu fui me acostumando com a realidade. E hoje, vendo tudo isso, eu me sinto assim, realizada. Ótimo. Muito bom. Bom, doutora Elita, a gente estava falando agora, né? Como lá na infância, às vezes aquele jovem que passa por uma situação tão difícil, né, na nossa comunidade, a gente vê muito isso aqui. Não são todos que às vezes têm a condição do pai e a mãe dar essa sustentação, dar o apoio, mas muitos também conseguem, às vezes sem recurso nenhum, se deslanchar, né? Buscar os seus sonhos, correr atrás, né? Então, hoje, para aqueles jovens que falam assim, não, isso daí não é para mim não, elas tinham condição, a mãe dela incentivou, a mãe dela também incentivou, teve um recurso às vezes financeiro, o que você falaria para um jovem que fala assim, não, isso daí não é para mim? Tem como? Como seria isso? Dá para lutar pelos sonhos mesmo quando você não tenha aquele recurso disponível como uma outra família que às vezes tem? Claro, dá sim, inclusive é a minha realidade, né? Meus pais são pessoas humildes, nossa família é humilde, então minha realidade era bem assim, você estuda, luta para passar numa faculdade que não é paga, ou você escolhe um curso mais em conta, mais barato. E essa foi a situação, então assim, se você quer o que você quer, se você quer aquilo, você tem que focar no que você quer, lutar por aquilo e consegue. Tudo é possível, basta você querer. Eu sempre digo, porque eu não imaginava, né, a proporção que a minha profissão iria tomar. Não imaginava que eu ia sair, uma estudante da zona rural, né, sempre morei na zona rural, e eu consegui chegar até aqui, né, onde eu almejo, eu estou hoje, não, ainda quero mais. Mas, assim, eu não imaginava que ia chegar a esse ponto, né, ter a minha profissão, ser uma advogada. Hoje, graças a Deus, uma advogada reconhecida. Aqui na minha cidade, no meu município, minha maior preocupação seria essa ainda. Ter o meu escritório, que foi algo que eu lutei, batalhei muito, né, para ter meu espaço físico. Antes eu atendia, eu iniciei a minha carreira atendendo num café, atendendo na minha casa, dentro do carro, em qualquer lugar. E aí, eu ter o meu espaço físico, para mim, foi a minha realização. Então, assim, o que eu digo é que tudo é possível. Se você quer, não existe desculpa, não existe falta de dinheiro, não existe nenhum impedimento. Se você quer, você consegue. Se o jovem quiser, ele consegue realizar tudo que quer. Aquela velha frase, né? O que o nosso cérebro pode criar, pode também realizar, né, doutora? Como a senhora estava falando, até a próxima pergunta era realmente se a senhora já pensou em desistir antes, né? Se passou pela cabeça, a senhora acabou de trazer isso para mim. E quem era então que te influenciava? Como foi esses momentos
O que sua mãe te trazia, sua família te dava apoio? Você já chegou a voltar para casa um dia? Não, eu vou ficar um pouquinho aqui em casa, depois eu volto lá. Aconteceu essas situações mesmo? Ou foram só pensamentos? Não, de chegar, voltar para casa, não. Sempre, porque a minha faculdade foi em Porto Nacional. Então, eu morava lá, via meus pais uma vez no mês, a cada 15 dias. E nesse processo do começo da faculdade, que foi a parte mais difícil, eu ligava para minha mãe todos os dias. Tinha dia que era melhor, tinha dia que era pior. Mas assim, ela sempre incentivava e ela sempre foi muito direta comigo. Quer largar, quer voltar? Volta. Mas a realidade vai ser essa. A realidade é você ir trabalhar, é você ir fazer o que você está em mente. Você vai estudar e ser aquilo que você quer ser, ou você vai ficar na vidinha aqui toda a vida a mesma coisa, não vai realizar seus estudos e deixar de ser alguém melhor, deixar de ser alguém assim, com mais... fiquei nervosa agora. Né? Com mais resultados, do que pegar o caminho fácil e ficar na monotonia a vida inteira. Exato. Então, minha mãe, em relação a isso, ela sempre foi muito direta. Nunca passou mão na cabeça. Você quer uma coisa, você corre atrás. Tem que ter alguém, né? Tem pra gente que tirar da zona ter. de conforto, né? Isso. Porque o nosso cérebro é acostumado a querer voltar para a zona de conforto. É assim que funciona. Né? Mas tudo que é fácil, a gente tem que desconfiar, né, Sim. leitora? Se a gente tiver um caminho fácil, se tiver muito fácil, desconfia. O caminho está errado, não é verdade? Exatamente. Precisamos nos desafiar. Exatamente. É verdade. O caminho é esse. Nada vem fácil. As experiências que nós temos, Vanessa, administradora, advogado, médico, eu contador, isso faz parte de quem realmente quer atingir algo na sua vida. E eu vejo também na vida de vocês a importância da família, de ser muito honesto. Eu fico assim meio pensativo quando a família ela tenta flexibilizar demais algo que você dá conta de fazer. Talvez se os pais ali na trajetória da sua vida, doutora, se o pai falasse, não, meu filho, tudo bem, pode vir. Já pensou? Se tivesse flexibilizado, tivesse amolecido um pouco a exigência de estar lá, de correr atrás, talvez hoje você não seria doutora. É verdade. Então, a importância, né, dos pais. Eu até lembrei de um fato engraçado, né? Hoje é engraçado. Mas quando eu morava lá em São Carlos, quando eu decidi fazer a faculdade e saí também da roça, né? Do sítio que eu morava e fui morar com minhas tias na cidade. E aí eu arrumei um trabalho também, já em comum com a faculdade. E no meu primeiro dia de trabalho, eu fui assaltada dentro do lugar que eu estava trabalhando sozinha, né? E aí, assim, o único dinheirinho que eu tinha levado, roubaram. Minha mãe, depois de assistir, ela conta essa história certinho. E eu liguei muito nervosa com a minha mãe, né? Imagina, tinha saído do sítio, fui morar na cidade. E, enfim, aí eu liguei pra minha mãe nervosa e tal, ela, não, minha filha, volta pra casa, fica aí não. E graças a Deus que eu decidi não voltar. Nesse momento. Né? Não voltei, realmente fui muito resiliente, sempre, por mais que houve dificuldades também, mas quando a gente persiste nos sonhos que nós temos, nós conseguimos realmente realizar os nossos sonhos e os nossos objetivos. E a história é comum, né, entre nós todos, nesse ponto. É isso mesmo. Eu falo assim, na minha história, só um gancho. Assim, eu trabalhava, depois já casado, com filho, fazendo faculdade. Então, assim, saí do trabalho, faculdade, então, assim, correria. Mas deu resultado. Falando em resultados bons, pergunta agora para a doutora Elita. Durante já atuando como advogada, que a senhora já atua, já tem um escritório, eu acompanho a rede social, vejo lá na advocacia previdenciária, que eu vejo muito as pessoas saindo lá felizes, tudo aquilo para mim é uma vitória, para mim já é uma vitória. Teve algum momento que foi ainda mais marcante em algum desses eventos que a senhora conseguiu ali trazer esse benefício para aquela família, que você lembra assim que realmente vale muito a pena ser advogada? A entrega do resultado, ela é sempre muito marcante, assim, eu sempre gosto de gravar, de fazer vídeo, tudo dentro dos parâmetros ali do código de ética, do que pode, que não pode. Fugir.
Mas assim, é muito bonito e eu fico muito emocionada toda vez, não tem jeito. Principalmente com as aposentadorias rurais. Porque eles lutam muito ali, né? É um pessoal sofrido e tudo mais. Então, eu lembro que teve um que foi mais marcante, assim, que eu até postei recentemente no meu Instagram, que era um casal. Então, o senhor aposentou primeiro e depois a senhora. Ela demorou mais um pouquinho. E na entrega da carta, né, que a gente chama de carta de concessão, o cliente, o senhor, o esposo, né, ficou muito mais feliz, assim, porque ela ficou incrédula, ele começou a gritar. Então, assim, esse momento pra mim não tem preço, não tem honorário, não tem nada e faz tudo valer a pena. Imagino. E, assim, principalmente as aposentadorias por idade rural tem meu coração, porque é um pessoal, assim, mais humilde, mais sofrido, então são merecedores. É verdade. Eu vejo assim, para vocês duas que estão aqui hoje conosco, o amor à entrega à profissão. Não é só a questão do material. O material é um reconhecimento que nós temos pelo que nós fazemos, pelo esforço que tivemos, mas muito mais o amor pelo que vocês fazem. A entrega, a dedicação. Eu sei que mexer com pessoas não é fácil, né, doutora? Não. Mas todos sabem que um atendimento ali, uma situação, ela tem que ser muito bem sensata, pautada ali dentro do profissionalismo, do código de ética e tudo mais. Mas eu vejo muito amor e entrega. E eu acredito que esse é o caminho para atingir de fato um profissionalismo eficiente, eficaz e que faça inspirar novos jovens para a nossa sociedade, para serem profissionais também assim como vocês. Doutora Elis, quando você de fato se sentiu médica? Você fala assim, agora eu posso atender pessoas, agora eu posso ajudar pessoas sobretudo. Eu acredito que saúde é o ponto mais importante. O que você sentiu quando tinha, digamos, entre aspas, um poder nas suas mãos de poder fazer ainda mais pelas pessoas? A faculdade, ela é dividida em etapas. A gente tem a fase do começo, que é a fase clínica, que é onde a gente só livro, você não tem contato com o paciente. E o contato que tem é muito pouco. A partir do quarto período, que é o meu momento marcante, foi quando a gente começou a ter as práticas, a ir para o postinho de saúde, a ter contato com as pessoas, a conversar, a fazer uma consulta realmente. Que é a fase que a gente já começa a se sentir mais médico. Sempre você está acompanhado do seu professor, do médico responsável, mas você tem a liberdade de estar em contato com o paciente. A fase final, que é os 2 últimos anos da faculdade, que é o internato, a gente já agia, a gente já tomava conduta como profissional, mas sempre com o responsável do lado. O professor, isso. Quando a gente forma é totalmente diferente, porque você está no internato, você está atendendo, você está trabalhando, você está fazendo o serviço, mas você tem alguém respondendo pelos seus atos. Quando você forma, é você e você. Então o paciente está ali, o remédio que você vai passar, se fizer mal, a conduta que você vai tomar, a responsabilidade é sua. É uma vida que você está tomando de conta. Quando a gente está ali com a pessoa, seja qualquer área, seja a pediatria, que é a área infantil, seja com uma gestante, com um idoso, tudo que você faz e você vê que dá certo, você vê seu paciente voltando e te falando, doutor, aquele remédio que você passou foi maravilhoso, doutor, eu não sinto mais a dor na coluna que eu sentia há anos. Então tudo isso te faz sentir um bom médico. Que bom. Isso é ótimo, muito bom. É o trabalho, né? Assim, a gente vê que realmente você busca fazer da melhor forma possível para que a pessoa saia dali, claro, melhor do que ela veio. Isso. Né? Por isso todo o cuidado, toda a atenção com o paciente, com a pessoa humana, independente de cor, raça, religião, credo, condição financeira, o atendimento à necessidade do outro é o mais importante. Né? E isso eu acho muito bonito. Por isso que eu acho bonito e indispensável essa profissão. E acho pouco tanto que o médico ganha, viu? Porque salvar a vida não é para qualquer um, não. É verdade. Doutora Érica, como a doutora falava, né? A respeito dessas fases até chegar no objetivo, até chegar no sonho realizado.
Eu sei que não foi fácil também, né? Sair da sua casa, às vezes na roça. A família da doutora Elita é muito unida, né? A gente acompanha, nós somos amigas e vejo assim que seus pais estão sempre muito unidos com vocês. A mãe sofre, né, de ver as filhas longe. E aí tem toda a trajetória da faculdade, OAB, meu Deus, o sonho da OAB, e vem o escritório, o teu escritório que também foi um sonho. Então foram muitos sonhos realizados nessa trajetória. Em qual momento que você falou assim, nossa, eu estou no caminho certo, valeu a pena você chegar até aqui? Assim como eu, valeu a pena sair lá da minha casa, do sítio, sofrer assalto e tudo, e hoje eu estou aqui fazendo o que eu amo fazer, né? Então, quando que você falou assim, até a senhora já até me falou aqui que teve, né, esses casos de atendimentos que traz essa satisfação, mas quando foi que houve aquele momento que você fala assim, estou no caminho certo, olha, até aqui, isso já valeu a pena? Assim, durante a faculdade, o momento que eu vi que eu estava no caminho certo foi quando eu iniciei o estágio, que eu comecei a fazer a prática mesmo, atender e tudo. Aí eu já me identifiquei, eu sabia que eu queria ser advogada. Dali eu não tive mais chance para outra coisa, para um concurso, para relacionado à profissão. Mas durante a minha carreira mesmo, depois da OAB, né? A OAB também foi um marco muito importante na minha vida. Quando eu peguei a carreira da OAB também fiquei muito emocionada, porque foi um período muito, muito sofrido mesmo. Um período que eu abri mão de muitas coisas, abri mão de tudo da minha vida, de sair, de me relacionar com as pessoas, de tudo. Foi um período que eu sofri tanto que depois tive que fazer uma terapia. E isso é verdade, porque ele é muito... Aquela pressão psicológica não é nem dos nossos pais, dos nossos familiares, dos amigos, não. É nossa mesmo, minha mesmo. Foi minha mesmo essa pressão, nem coloco culpa neles, não. Então, assim, esse período foi o período que eu mais sofri. Então, quando eu peguei a carteira, foi um marco, assim, que eu falei, agora sim. Agora eu tenho que batalhar, eu tenho que conquistar e seguir essa profissão. Na advocacia, o que me faz valer a pena, eu já tinha falado anteriormente, é a hora que eu entrego o resultado, né? Entrego o resultado e o cliente confia em você. Ele leva toda a esperança dele para você. Expectativa, tudo. Então você tem que entregar o resultado. Quando você entrega o resultado, eu falo assim, eu fico mais feliz do que eles ficam felizes, porque eu vi que o meu trabalho vale a pena. Mas é uma conquista. Todos os trabalhos, todas as profissões são muito valorizadas, né? Nós precisamos muito de todas elas, mas hoje nós estamos falando de duas profissões que realmente impactam a vida das pessoas. Tanto a medicina quanto a advocacia, porque se o ser humano busca uma dessas profissões é porque está necessitado, não é verdade? Sim. Não é à toa, não é para às vezes tem uma melhoria, né, algum benefício, mas muitas vezes é porque ele está necessitado. E realmente são profissões que trabalham diretamente ali com os sentimentos também das pessoas, né? Doutora, por falar nisso, hoje, depois de várias cidades que a senhora já atendeu, né? Hoje a senhora está atendendo na cidade natal da senhora. Como é, então, atender o seu povo? Como é atender as pessoas da sua terra? Que sentimento isso traz para a senhora? Né? Essa alegria, essa gratidão, saber que aqui tudo começou lá no 9º ano. Qual é o sentimento? Como é que a senhora sente isso? Olha, o sentimento é maravilhoso, mas a responsabilidade é muito grande, porque é a cidade natal, é a cidade que minha mãe trabalhou a vida inteira, então todo mundo conhece todo mundo, é uma cidade pequena, né? Não tem como você falar que uma pessoa, você falar qualquer um aqui, todo mundo vai conhecer. Então, assim, você vir trabalhar num lugar que as pessoas te conhecem, o peso é bem maior. Só que assim, quando você tá ali no dia a dia, que você vê as pessoas te trazendo um feedback positivo, aquilo ali te deixa satisfeito. Vale a pena. Porque assim, igual você estava falando, que eu trabalhei em outras cidades, eu formei
em Porto, fiz internato em Palmas, trabalhei em Palmas. Só que Palmas é uma cidade muito grande. Eu atendia as pessoas lá, às vezes eu ficava 3, 4 meses sem ver aquele paciente. Aqui eu atendo um paciente, uma semana depois, 15 dias depois, o mesmo paciente está lá. Eu sei o que eu estou fazendo com ele, eu sei se o tratamento que eu propus para ele está dando certo ou não. Então, assim, para mim, trabalhar num lugar que você consegue fazer o acompanhamento do seu serviço, da sua conduta, Eu imagino. Eu imagino por quê, assim, porque, como muito bem a senhora colocou, doutora, e a doutora Elita também, é mais responsabilidade aqui dentro. Além de ter que ser um profissional de excelência, um profissional que traz ali uma segurança para tanto os clientes como os pacientes, vocês acabam sendo grandes exemplos a serem seguidos. Acho que esse mês dos jovens que inspiram, e se estende também a pessoas que inspiram o nosso município, ele traz muito disso. Quando vocês retratam e compartilham conosco um pouco da história de vocês, nos deixam ainda mais à vontade para poder levar outras pessoas a também buscarem seus sonhos. Porque assim, não é que é fácil. E eu até penso diferente, não tem que ser fácil. Porque se fosse muito fácil, não teria essa satisfação que vocês tanto demonstraram. Que graça tem conquistar algo que foi muito fácil, que veio de graça? É um adágio que diz que vem fácil, é fácil. Exatamente. Mas aquilo que é conquistado com muito afinco, com muita dedicação, sofrendo às vezes, né, doutora? Sofrendo, distante dos pais, porque eu acho que o mais difícil para mim vai ser isso, ficar um pouco, talvez, não sei onde ela vai cursar minha filha, mas o estar longe. Mas, repito, o apoio da família, o poder contar com a mamãe ou com o pai, com um irmão que seja, com um amigo, né? Que são pessoas que trarão um pouco mais de paz ao coração. São pessoas que trarão um pouco mais de calma, de tranquilidade e resiliência. Exato. Né? E a nossa decisão vai passar por isso. Eu acredito que esse mês, ele é um mês que vai trazer muita inspiração. Nossa primeira semana falávamos sobre esporte, e nessa semana agora tivemos algumas notícias boas, né, sobre esporte, e eu tenho certeza que os jovens vão querer ainda mais. Sabe mais sobre o que o direito faz, o que o advogado faz, o médico, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, como eu faço para chegar lá. Eu até faço um link aqui também ao nosso município, pelo fato de nós temos essa bolsa. Uma bolsa que ajuda ainda mais os adolescentes, os jovens que estão ali sonhando em atingir esses objetivos. Né? Então, assim, não sei se vocês foram contemplados com a bolsa, mas hoje as bolsas de carreiras têm dá esse acesso aos nossos adolescentes e jovens formando no ensino médio. Então, por que não correr atrás? Estão facilitando ainda mais, além das universidades federais. As Cariri têm um ganho muito grande com isso. E aí eu queria, assim, a gente estamos aqui caminhando para o final, pedir que vocês, tem uma frase, eu até separei a frase, que ela fala assim: sem objetivos, os sonhos não têm alicerce. Sem prioridades, os sonhos não se tornam real. Se você não tiver disciplina, não tiver, e sobretudo acreditar que você pode, acreditar em Deus, momentos difíceis que você passa, que são inevitáveis, se a meta não estiver ali, você não consegue. Então, assim, para vocês que já estão dentro do processo, já estão meio que dentro do resultado que vocês esperavam ter durante a faculdade, que mensagem que vocês queriam e poderiam deixar para esses adolescentes? Alguns estão meio que ainda sem saber para onde ir. Tem alguns assim. Tem outros que estão ali ainda pensando para onde vão, a quem procurar. E a doutora falou uma coisa que é importantíssima. Quando você encontra aquilo que você quer, e a doutora reforçou isso quando entrou no estágio, você vai com mais força até poder finalizar. Porque se durante o processo você duvidar do que você está fazendo, talvez você não finalize. Eu até fiz uma pergunta para minha filha há alguns meses. Falei assim: por que você quer ser médica? Não consigo responder. Por que você quer ser engenheiro? Por que você quer ser advogado? É só por questão financeira? Ou será porque tem um propósito no teu coração? Ou você tem um desejo de alcançar e atingir mais pessoas com o bem? Então é uma pergunta
que gera efeito e gera uma reflexão, né? Que vocês com certeza fizeram durante o processo, por isso estão aqui. Responderam sim, tem algo a mais. Acho que toda faculdade deveria ensinar a missão. Qual é a sua missão da sua profissão? Para que as pessoas pudessem sair dela mais motivados a alcançar algo, que não só o financeiro. Né? Porque os melhores profissionais são aqueles que trabalham por uma missão. Né? Quantos advogados nós conhecemos? Quantos médicos nós conhecemos? Mas quantos trabalham com o coração? A doutora Erika estava falando, quando acontece de você conseguir realizar aquele benefício para uma pessoa, valeu a pena trabalhar fora de hora, valeu a pena deixar, às vezes, algum compromisso pessoal para trabalhar em função daquela demanda. Então, assim, é missão. Sim, é missão. Sim. E quando não há missão, há frustração, né, por trás disso. Então, fiquem à vontade para deixar essa mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que é uma mensagem muito importante também. Exato. Bem, doutora. A mensagem que eu deixo, eu sempre sou convidada nas palestras, nas escolas, eu sempre falo para eles assim que podem ser o que quiserem, podem ser médicos, podem ser dentistas, engenheiros, advogados. Isso tem que nascer dentro do coração de cada um. Se você tem um objetivo, você tem que lutar por ele, você tem que ter foco que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E essa questão da fé, né, do espiritual mesmo, ela é muito importante. Que eu lembro, só complementando aqui, quando eu fui fazer a prova da OAB, eu fortaleci muito a minha fé em Deus e eu acompanhava as missas, né, conversava com o padre, e uma vez ele me falou, faz uma carta, escreve uma carta para Deus e coloca seu sonho na carta, tudo que você quer. Então, nesse período de estudo, se não fosse a minha fé em Deus e que tudo iria dar certo, acho que eu tinha fraquejado. Não teria conseguido passar. Inclusive, passei por algumas coisas na época da pandemia. Peguei Covid, perdi meu avô. Então, o meu psicológico, ele estava muito abalado. Só que, assim, eu estava ali, crente que eu iria passar, que iria dar certo, que nada iria me estabilizar. E eu fiz essa carta, eu lembro que eu fiz essa carta e li essa carta e assim, a minha fé foi maior do que qualquer medo naquela época. Então, acho que o que me ajudou muito a manter o controle, fazer e conseguir. Então, assim, tudo é possível, tudo é possível. E, inclusive, nós temos a nossa bolsa aqui na cidade, né? O Cariri é exemplo para muitos municípios, muitos adolescentes e estudantes têm vontade de morar em Cariri só para conseguir essa bolsa. Então, a gente já tem mais algo que é mais fácil, né? Que tem essa bolsa, que ajuda muito. Eu fui beneficiária da bolsa na época, então ajuda muito. Né? Um complemento que, nossa, ajuda demais. E sou grata por isso também. Então, se você quer ser um advogado, seja um advogado, coloque como meta e consiga. Você consegue. Muito bem, muito bem. Doutora. O recado que eu quero deixar para os jovens do nosso município, mas para onde esse vídeo chegar, é que independente do esforço que vocês tenham que fazer, das coisas que vocês precisem abdicar, tudo vai valer a pena no final. Se for o que realmente vocês sonham, se for aquele desejo que vocês querem realizar, corra atrás, independente das dificuldades. Porque quando a gente faz o que gosta, a gente faz com vontade, a gente quer fazer dar certo. Então, assim, não desista de fazer algo que vocês querem ou que vocês gostem só pelas dificuldades, só pelo valor, só porque vocês vão ter que ficar uma noite sem dormir, só porque vocês não vão poder conversar com o pai de vocês até mais tarde, só porque vocês não vão poder ir para uma festa. No final, tudo vai valer a pena. Então, é isso. Muito bem. E assim, né, agradecendo já essas jovens lindas e competentes, extraordinárias, por ter aceito o nosso convite, né, para poder trazer essa mensagem. Eu sei que às vezes a gente fica um pouquinho de vergonha, pensa, meu Deus, o que eu vou falar? Mas tudo flui, né, e é para um bem muito maior, como nós estávamos falando, é sobre missão, né, e a nossa missão é levar essa mensagem esse mês para os jovens.
né? Jovens que às vezes estão no ensino médio sem saber por onde começar. Jovens que às vezes ainda estão no ensino fundamental, já pensando no futuro, já criando uma ansiedade em cima disso. Mas olha como é brilhante, quando nós colocamos um desejo no coração, trazemos isso como meta, como propósito, podemos alcançar sim qualquer sonho. E é essa mensagem que essas duas jovens doutoras nos deixaram hoje. Então, muito obrigada pela presença e por dividir isso conosco. Parabéns pela coragem das duas e Exatamente. desejo a todos vocês uma semana excelente, um final de semana maravilhoso, né? Obrigada por participar conosco e sigam os próximos capítulos que vem muito mais por aí.